Muito bem, boa noite, meu irmão, minha irmã que nos acompanha aí pela nossa rádio Bom Jesus de Cuiabá. Ainda é Páscoa, então feliz Páscoa para você, nossos ouvintes que estão nos acompanhando. Hoje é um dia bastante importante para nossa igreja no âmbito mundial, né? Mas antes de tratar disso, eu quero cumprimentar o meu companheiro de programa, que hoje estará conosco nesta noite. Eu sou Pedro Henrique e está comigo hoje o seminarista Oscar. Muito bem, Oscar. Oscar, então, para a gente já introduzir os nossos ouvintes, quais são os quadros que nós teremos hoje no nosso programa? Muito bem, então vamos lá. No primeiro quadro, a cruz da questão, trataremos então sobre um santo que nós celebramos hoje na igreja, que é São Rafael Arnaz, o monge trapista do século XX, né? Daqui, ou seja, bem próximo de nós. E, com a graça de Deus, temos aqui no seminário o irmão nosso, especialista já nesse assunto, que estuda a biografia de São Rafael Arnaz, que é o próprio Pedro Henrique, seminarista, que vai tratar desse primeiro tema, desse primeiro quadro aqui conosco. Então, se eu fosse você, eu não perderia, sobretudo, a primeira parte de hoje. E no segundo quadro de hoje, Sentir com a Igreja, nós refletiremos então o Evangelho, o Senhor que fala ao coração de cada um de nós. E depois, no terceiro quadro, que também é muito importante, nós então partiremos para o pátio do ouvinte. E você é o nosso convidado especial, você que vai tomar então aqui o nosso estúdio e você que vai conduzir a nossa programação de hoje. Então fique ligado conosco até às 21 horas de hoje. Muito bem. E como eu disse no início, hoje é um dia muito especial para a nossa igreja no âmbito mundial, né? É o dia que nós celebramos, né, a festividade, né, a alegria de há 566 anos termos tido a primeira missa no Brasil. 522 anos, perdão. Termos tido a alegria, né, de Nosso Senhor Eucarístico em terras brasileiras. Hoje é dia também de Nossa Senhora do Bom Conselho. E é dia também, como o Oscar disse, foi generosidade dele dizer, especialista não, mas devoto. Então, dia de São Rafael Arnaz. Então fique conosco, acompanhe conosco. Nós vamos então agora iniciar o nosso programa, né, pedindo a intercessão de Nossa Senhora sob o título de Nossa Senhora do Bom Conselho. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, então nós vamos agora tratar do santo que a igreja celebra no dia de hoje, São Rafael Arnaz. São Rafael Arnaz foi um monge trapista cisterciense. Então ele nasce em Burgos, na Espanha, em 1911, né? Filho de Rafael Arnaz e de Mercedes Baron. E já nesse início de programa, cabe, né, para nós expor aquilo que o padre Antônio Roio Marim diz acerca de São Rafael Arnaz. Ele diz o seguinte: estamos firmemente convencidos de que o irmão Rafael foi, teórica e praticamente, um dos maiores místicos do século XX. Então aqui eu vou apresentar de forma breve, mas você, assim que tiver uma oportunidade de ter algum contato mais profundo com São Rafael Arnaz, não perca a oportunidade e se aprofunde, porque é um grande santo da igreja que agora está sendo cada vez mais descoberto. Então São Rafael, ele cresce num lar católico. Desde a infância dele, ele já estava ali em berço católico, por assim dizer. E desde a sua infância, já também a enfermidade se faz parte da sua vida, né? Mas a Virgem Maria também está ali. Nossa Senhora já está ali também com ele desde a sua infância. De tal forma que no ano de 1921, né, depois de ser curado de uma doença, o pai de São Rafael o leva, né, e consagra ele numa igreja dedicada a Nossa Senhora. Então, e desde criança ele já é então consagrado a Nossa Senhora. E vejam, com apenas 8 anos de idade, ele já recebeu a primeira comunhão, e quando ele tinha 10, né, também por uma enfermidade, ele não pôde ir à missa. E o que São Rafael faz? Uma criança de 10 anos, vejam, ele pede para que o padre da sua igreja
Então leve a Eucaristia para ele. Então desde jovem São Rafael tem um bom desempenho na escola, né? E tinha uma alma muito sensível. Sensível no sentido de alma artística. Para ele, né, olhar para o céu já era motivo de grande contemplação. Então era uma alma bastante sensível, uma alma bastante inclinada para as artes. De tal forma, né, que São Rafael já novo começa a ter aulas de pintura. E aí, sendo um bom estudante como era, os seus pais quiseram então recompensá-lo. E aí falou para ele, né, olha São Rafael, aliás, olha Rafael, escolha aí o que você quer, né? E o que São Rafael escolhe? Rafael escolhe ir visitar, né, ir passar uns dias com seus tios, os duques de Maqueda. E aquela visita é uma visita que muda a vida de São Rafael. Então ele vai a Ávila, né, a grande Ávila, visita o seu tio Leopoldo e a sua tia Maria do Socorro. Né? Um homem e uma mulher já bastante católicos, né, tinham uma capela em suas casas, né, e ali eles viviam então a sua fé de modo bastante profundo. E São Rafael teve então uma amizade bastante profunda, né, bastante íntima com o seu tio e também com a sua tia, né? Ele tratava a sua tia como queridíssima irmã e o seu tio Leopoldo como tio Polim, né, um apelido carinhoso. Com ele, São Rafael então partilhava tudo aquilo que fazia parte da sua vida interior, né? Então ele partilhava com ambos, né, tudo aquilo que era o seu caminho espiritual. E de alguma forma, São Rafael até dirigiu, né, a sua tia. E a sua tia, para verem, né, como eram pessoas católicas, a sua tia, ela, quando fica viúva, ela vai viver no mosteiro, né, nada mais, nada menos, no mosteiro da Encarnação em Ávila. E lá, então, essa amizade espiritual e essa intimidade, elas crescem cada vez mais. Então, São Rafael, no dia 23 de setembro, né, ele visita pela primeira vez o mosteiro cisterciense de Santo Isidro de Duenhas. E, como eu disse, uma alma bastante sensível, São Rafael se encantou com todas as belezas, com a harmonia do canto litúrgico, né? Nós sabemos o quão bonito é o canto monástico presentes ali no mosteiro, né? Sua alma nunca foi a mesma depois daquela visita, ele mudou, né? E a gente, a partir dos seus escritos, né, afirma que São Rafael, quando entra na capela do mosteiro e ouve pela primeira vez o Salve Regina, né, em tom solene, os monges cantando o Salve Regina, é ali que a sua vida muda. Então, quando ele ouve, né, Salve Regina, a sua vida muda e ele se sente, então, chamado à vocação monasterial. E ele escreve, então, o seguinte, né, sobre essa visita: os trapistas vivem em Deus e para Deus, e ele é a sua única razão de existir. Que diferença com certas almas que se chamam cristãs, para as quais Deus é como um ser de segunda categoria, com quem se relacionam às 8 da manhã e depois o deixam para o dia seguinte, na mesma hora, para voltarem a esquecê-lo. Isso já é para nós uma reflexão bastante profunda, né? Quantos de nós se preocupam em rezar, mas marca um horário com Deus, vai lá, cumpre o horário que marcou, depois se esquece, né? Que Deus, ele estava presente no nosso dia todo, na nossa vida toda. Então São Rafael tem a sua vocação forjada no coração da Virgem Maria, né? Quando ele ouve esse Salve Regina. No ano de 1932, ele volta então ao mosteiro, né? E ali, esse chamado de Deus, ele se torna cada vez mais audível na vida de São Rafael. Vejam, Rafael não era para o mundo, Rafael era para Deus. A sua mãe escreve isso, a sua mãe diz isso. E então, no dia 19 de novembro, ele escreve para o padre Abade, e como ele já estava ali visitando mais uma vez os seus tios, o mestre de noviços o convidou para ir ali à Trapa conversarem. Então, no dia 25, ele volta para Ávila, já então admitido como noviço. E então, ele vai aos seus tios, se despede. Ele queria já ficar direto na Trapa, mas o seu tio Leopoldo o aconselha: olha, vai lá, fala para os seus pais, espera passar, né, as natividades pascales, como eles chamam, né? Então, as festas natalinas, espera passar e aí você conta para os seus pais. E aí seu tio Leopoldo, inclusive, escreve: tão débil fisicamente, mas a fortaleza que faltava ao seu corpo era completada pela fortaleza inteira que tinha a alma de São Rafael. Então ele volta para Burgos e espera passar estas festas natalinas.
Então ele chega, né, à sua casa no dia 7 de janeiro, e o diálogo é um diálogo bastante profundo, né? A sua mãe descreve o momento, né? Ele diz assim, quando chega próximo de sua mãe que estava tocando o piano: deixa de tocar um momento, tenho que te dizer uma coisa. A sua mãe já se estremece e o coração anunciou que algo bastante duro e profundo viria ali. Ela pergunta, né, afanosa: o que te acontece? Me diz. E diz São Rafael com lágrimas na voz: mãe, Deus me chama, quero ir para a Trapa. E a mãe dele, Mercedes, abaixou a cabeça, né, e só pôde dizer uma palavra: filho. E aí ela continua, né, escrevendo. Debe, em sua fraqueza, não pôde evitar que as lágrimas caíssem dos seus olhos, né, ainda que silenciosas e quietas, né. E então ela escreve ainda: também Maria chorou aos pés do seu filho morto. Então ela pergunta, né, filho, você já contou para o seu pai? Ele diz, né, não, eu quis que fosse a senhora a primeira a saber. A senhora vai dizer para ele. E aí seu pai chega e pergunta: o que está acontecendo? E ela diz: teu filho quer ir para a Trapa. O seu pai nada disse, né? Ali firme, se manteve firme e disse o seguinte depois: bendito seja Deus, com lágrimas na voz também, pelo favor tão grande que nos faz. Meus irmãos e irmãs, vejam, a família tão católica como era, em nenhum momento perguntou: por que Deus? Não. Aceitaram, né, com bastante alegria, essa bondade que Deus concedia a eles. Então São Rafael vai para a vida monástica. E aí ele escreve, quando já está no mosteiro, né? Muito mais do que ser trapista, ele queria ser santo, e diz: quero ser santo diante de Deus e não diante dos homens. E rezava: dá-me uma santidade, meu Deus, da qual nem mesmo eu me dê conta, do contrário, já não sabia a verdadeira santidade. Mal sabia São Rafael que Deus o preparava. E aqui começa então, ele já está no mosteiro, já está feliz, cumprindo a sua vocação, mas Deus guardava algo para ele. E aí a enfermidade bate à sua porta. Rafael, que estava feliz porque tinha feito a vontade de Deus na sua vida, e aí quando a quaresma acaba, suas forças começam a faltar. Ele deverá então se encontrar pessoalmente com a cruz de Cristo. A diabetes começa a atingir São Rafael. E a diabetes no nível ali bem elevado, né? E na época não havia ainda insulina, não haviam essas descobertas. Então, essa enfermidade faz com que ele precise deixar o mosteiro. E aí ele sai. E vejam, em 8 dias, Rafael perde 24 quilos. E aí seu pai vai e busca, né? Chegando em casa, São Rafael diz o seguinte: vejam como São Rafael é devotíssimo da santa vontade de Deus. Ele diz o seguinte: estás vendo? Já estou aqui de novo. Deus quer. E aí, Rafael, embora sofresse muito, embora estivesse bastante, né, sofredor mesmo, ele tinha uma certeza. E ele próprio diz: Deus me disse que morrerei trapista. Deus me tem dito, espera. E eu espero todo o tempo que Deus quiser. Então São Rafael, né, tem ali esse tempo fora do mosteiro, e depois ele escreve, né, para o abade, pede que retorna, e ele então retorna para o mosteiro no dia 11 de janeiro de 1936. E volta, né? Só que agora a sua vida não é mais como um monge normal aqui, entre aspas. A sua vida agora é na enfermaria. Lá ele come, lá ele reza, lá ele dorme, até quando Deus permitir. Mas, vejam, meus irmãos e irmãs, e aqui está a importância, né? Mesmo diante de tamanha humilhação, Rafael era feliz e sorria, porque sabia que cumpria a vontade de Deus. E aí acontece a segunda saída, porque São Rafael, né, ali no país onde ele vivia, na Espanha, estava acontecendo uma guerra militar. Ele sai por conta do serviço militar. Depois ele volta, os sintomas da doença aparecem novamente, e ele tem que sair pela terceira vez do mosteiro. E aí, junto da família, ele volta a pintar, né? Ele, por exemplo, pinta um Cristo crucificado bem grande, né, com um trapista ajoelhado aos seus pés. E ele estava no mundo, mas o seu coração permanecia na Trapa, né? E em casa ele leva, né, mesmo estando em casa, ele continuava levando uma vida de contínua mortificação. Ele escreve: o Senhor me prova com essa enfermidade que me leva daqui para lá. Alguém pode dizer:
Pobre irmão Rafael que não pode fazer seus votos. Mas eu digo, não é assim. Feliz é esse oblato enfermo e inútil que só deseja amar a Deus e ter um lugar qualquer que seja numa trapa cisterciense. Então, São Rafael volta para o mosteiro e essa era a última vez então que ele voltava para o mosteiro e ficava, né? Porque ele já ia então para morrer. A sua mãe escreve quando eles se despedem, né? Sempre tinham sido duras as despedidas, mas dessa vez meu coração se angustiava ao pressentir que essa seria a última vez que eu o teria ao meu lado. Não foi preciso preparar sua mala. Ele levava já seu ofício, seu rosário e seu crucifixo, que ele acariciava sempre. Então ele sai de casa pela 4ª vez e volta para sua amada trapa, né? Meu amado mosteiro, como ele trata. E ele próprio diz, né, que foi um milagre de Deus ele ter saído e renunciado tudo novamente. Porque com suas próprias forças é certo que ele não iria conseguir. E ele termina dizendo, né, só Deus, este é o meu único lema. Então ele volta para a trapa, né, volta para sua amada trapa e dali não sai mais, né. E São Rafael louva constantemente a Deus por sua extrema misericórdia para com ele, né, de tal forma que ele diz que a enfermidade que Deus enviou para ele foi a maior prova da sua misericórdia e do amor de Deus por ele. Vejam, tamanha transcendência, ele já estava tão imerso em Deus que ele conseguia ver naquela enfermidade gravíssima a mão bondosa de Deus. Ele diz o seguinte: Deus é muito bom comigo. Na medida em que se passam os dias, os anos, vou me dando conta de que a grande misericórdia de Deus para comigo consiste nele ter me enviado essa enfermidade que é para mim, acredite, o meu verdadeiro tesouro. Estou muito contente e sou feliz. O que mais queres que eu te diga? Não há nada difícil para quem ama a Deus. Então São Rafael Arnaiz, no dia 26 de abril de 1938, né? Hoje nós celebramos o seu dia da sua morte. Ele morre com apenas 27 anos de idade. Aos olhos humanos, foi um tremendo fracasso. Olhos exteriores, foi de fato um tremendo fracasso. Mas aos olhos divinos, que observa aquilo que está dentro do homem, ele alcançou o mais alto nível da santidade. Então, São Rafael morre, né? E ele é beatificado em 92 por João Paulo II, São João Paulo II, e é canonizado também depois por Bento XVI. É que eu destaco brevemente 2 pontos sobre São Rafael. Primeiro, São Rafael era devotíssimo da santa vontade de Deus. Vejam, nesse breve momento aqui que nós pudemos partilhar sobre a história dele, nós vemos o quanto São Rafael queria fazer somente a vontade de Deus. Em nenhum momento ele pensou, não, agora a minha vontade. Não. São Rafael quis a todo momento fazer a vontade de Deus e somente a vontade de Deus. Depois, São Rafael era profundamente mariano e eucarístico. Mariano a tal ponto que ele escreve, vejam, não basta um ofício parvo, um pequeno ofício, não basta um rosário, não basta 1 milhão de novenas. Nós temos que amar Nossa Senhora muito, muito. Temos que contar a ela tudo, confiar a ela tudo, porque ela é uma verdadeira mãe. E era também um devotíssimo, né, de Nosso Senhor na Santíssima Eucaristia. Ele escreve, né, na trapa o de menos é o trapo e os trapistas. O principal, o único é o sacrário, no qual se oculta a grandeza e a imensidade de Deus. E nos exorta, vejam, ouçam. E isso tu também tens. Também podes formar tua trapa junto a qualquer sacrário da terra. Ocultemo-nos com Jesus no mistério do sacrário. Vivamos com nossos corações junto ao sacrário. E para encerrar, São Rafael, uma das coisas que ele se parece com Santa Teresinha, né? Santa Teresinha, ela nasceu 14 anos antes de São Rafael, um tempo antes de São Rafael. Mas São Rafael, ali já se parece em alguns pontos com ela. E o ponto que eu destaco aqui é exatamente porque ele também era o santo das pequenas coisas. Ele fazia grande as pequenas coisas. Tem um relato, inclusive, que ele está descascando nabos, né? E quando ele está lá descascando, por descascar, ele para e se pergunta, o que eu estou fazendo? E ele próprio responde, Virgem Santa, que pergunta, descascar nabos. E se questiona, por quê? Para quê? E o coração, dando um pulo, responde meio enlouquecido, descasco nabos por amor a Jesus Cristo.
Ele então diz que no mundo, meus irmãos e irmãs, podemos fazer das menores coisas do mundo atos de amor a Deus. Vejam, um simples fechar ou abrir os olhos por amor a Deus podem nos fazer ganhar o céu. O simples fato de descascar nabos por verdadeiro amor a Deus pode dar a ele tanta glória e a nós tantos méritos como a conquista das Índias. Então vejam, se você é capaz de fazer uma pequena coisa por amor a Deus, por um puro amor a Deus, seja varrer a casa, né? Você, se tem de fato um puro amor a Deus, isso se equivale, por exemplo, a uma pregação, né, de Felipe Neri onde ele estava. Entende? Se tem um puro amor a Deus, as menores coisas se tornam grandes. As pequeníssimas coisas, aqueles momentos, né, aquelas oportunidades diárias de amar a Deus, de se entregar a Deus, né, de dar-se inteiramente a Ele, essas oportunidades diárias, elas se tornam grandes. Então, de São Rafael nós podemos aprender isso. Observar o nosso cotidiano, o que nós fazemos e colocar em tudo amor a Deus. Em tudo, em tudo, em tudo, colocar amor a Deus. E depois, vontade de Deus. Em tudo querer fazer a vontade de Deus. Se Ele me dá saúde agora, amém, Senhor, eu quero. Se Ele quer me permitir passar por uma enfermidade, amém, Senhor, eu aceito. Se Ele quer que eu, sei lá, passe por uma tentação agora, Ele vai permitir? Amém, Senhor, eu aceito. Me dê a graça para passar por ela sem cair. Então, nós podemos tirar isso de São Rafael, que ele nos ajude, que ele interceda por cada um de nós, né, e esteja sempre conosco, né, nos ajudando com a sua intercessão, né, com a graça de Deus, nos ajudando a caminhar nos caminhos de Deus, e sabendo que para nós, né, convém fazer a vontade de Deus nas menores coisas, porque é o ordinário da nossa vida. É o ordinário da nossa vida. Então nós vamos agora ouvir uma canção. Como eu disse, São Rafael se parece bastante com Santa Teresinha em alguns pontos, né? Então nós vamos ouvir uma canção de Santa Teresinha, da comunidade Shalom, né? E quem canta, reza 2 vezes, diz o santo. Então vamos cantar, vamos rezar, né? Pedindo a intercessão de São Rafael Arnaiz nesse dia dele, nesse dia de muitas graças,